Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 125. Eu sou muito bom, não sou? Quando ele deixou o manto sombrio, Ramshu deixou algumas instruções com Chester, dizendo-lhe para esperar aqui por notícias. Quando ele saiu da sede do manto sombrio, Ramshu não se demorou e voltou para a academia. Quando ele estava prestes a chegar, ele desembarcou de sua carruagem e foi para o cemitério nas montanhas atrás da academia, entrando no túmulo que foi para o cemitério da morte. Ele não retornou ao cemitério da morte, mas esfregou o seu anel espacial e tirou o fruto de Dagmar, que tinha a forma de um cérebro humano. Ramshu selou as 3 frutas em recipientes especiais. Quando ele tirou, ele deu uma boa olhada e descobriu que esta fruta de Dagmar não tinha uma aparência notável, e parecia bastante feia. Respirando fundo, Ramshu sentou-se de pernas cruzadas, hesitou e engoliu o fruto de Dagmar, que era um pouco maior que o tamanho de um punho. Ele provou um pouco amargo e foi difícil de mastigar. Ele provou muito ruim em comparação com normal, fruta comum. Quando Ramshu engoliu completamente o fruto de Dagmar, ele imediatamente circulou o seu yuan mágico e lentamente começou a concentrá-lo na parte de trás de seu cérebro. Nada de anormal aconteceu como primeiro, mas Ramshu sentiu lentamente que algo estava diferente depois de algum tempo. Redemoinhos de energia estranha emanavam de seu estômago e borbulhavam de seu abdômen inferior, girando enquanto se moviam para o cérebro. A estranha energia dentro desses redemoinhos foi acompanhada por uma dor que perfurou sua medula óssea. Mesmo Ramshu, com sua resoluta tenacidade e força de vontade, sentiu que era um pouco difícil de suportar. Quando essas bolhas de energia estranha chegaram ao cérebro de Ramshu, sua mente estremeceu muito, como se uma centena de bombas explodissem ao mesmo tempo. Os sons de explosões dispararam através de seu cérebro. A dor penetrante do osso acompanhou as violentas explosões em sua cabeça. Quando seu cérebro foi aberto pelo yuan mágico, a percepção de seus 5 sentidos aumentou muito. Ramshu podia sentir que as dobras dos lados esquerdo e direito de seu cérebro estavam impregnadas com o poder dentro desses redemoinhos. Foi um pouco semelhante a quando Ramshu expandiu seus meridianos. Por causa dos efeitos do fruto de Dagmar, o cérebro de Ramshu estava sendo desenvolvido pouco a pouco. Este processo foi misterioso e estranho. Mesmo Ramshu não sabia o que havia acontecido quando sucumbiu sob o doloroso processo. Se tivesse sido alguém passando por uma estimulação tão forte de seu cérebro, eles basicamente se transformariam imediatamente em um idiota ou um louco. Isso porque o cérebro era a coisa mais complexa do mundo. Qualquer anormalidade dentro dele poderia desencadear imediatamente mudanças que elevassem o céu e a terra. Esse tipo de dor óssea dolorosamente profunda que se infiltra no coração de uma pessoa seria suficiente para fazer imediatamente uma pessoa normal perder a cabeça e nunca se recuperar dela. Mesmo Ramshu, alguém com extrema força mental e com a proteção do yuan mágico, sofreu muito durante este processo, sob os efeitos do fruto de Dagmar. Qualquer outro espectador teria enfrentado a morte apenas na frente deles. Seu corpo inteiro tremia. Ramshu estava chovendo suor enquanto ele estava sentado de pernas cruzadas. Ele não gritava a si mesmo rouco há muito tempo, mas esses gritos mais uma vez irromperam incontrolavelmente de sua boca. Finalmente, no final, o lugar em que Ramshu estava sentado estava encharcado de suor, e seus gritos roucos enfraqueceram lentamente e seus lábios tremiam como o resto de seu corpo. Ele permaneceu nessa posição por um longo tempo, enquanto Ramshu permanecia lá rigidamente dentro do solo encharcado, afundando em coma naquele instante. Depois de quem sabe quanto tempo, Ramshu acordou lentamente. Quando ele voltou a si, sentiu que sua cabeça doía tanto que estava prestes a se abrir, e que seu corpo doía todo.
Ele levantou a cabeça e mudou seu corpo. Quando ele olhou para cima, o coração de Ramshu ficou imediatamente cheio de prazer. Dentro da escuridão do túmulo, Ramshu podia ver claramente até mesmo o menor dos padrões dentro das placas de pedra a poucos metros de sua cabeça. Embora a visão original de Ramshu tivesse sido bem clara, o sentimento era ainda mais maravilhoso agora, e ele mal acreditava em seus próprios olhos naquele momento. Quando observou cuidadosamente os 4 cantos e descobriu que podia ver qualquer coisa no crepúsculo da tumba enquanto se concentrava, o espanto de Ramshu ficou ainda maior. Era como se seus olhos tivessem se transformado em uma lupa. Se ele se concentrasse lentamente em algo a poucos metros de distância, a distância pareceria diminuir lentamente. O ponto originalmente pequeno seria aumentado lentamente, com ele finalmente percebendo uma clareza incomparável no final. Esse tipo de sentimento foi abandonador e maravilhoso, e Ramshu sabia que isso era absolutamente devido aos efeitos do fruto de Dagmar. Se não fosse pelo fato de que não se podia comer a fruta repetidamente, Ramshu realmente queria engolir os outros 2 inteiros também. Em um frenesi de alegria, Ramshu sentou-se e meditou um pouco. Ele descobriu que a concentração e a velocidade de circulação de sua força mental haviam realmente aumentado muito. A esse respeito, quando Ramshu meditasse, ele obteria força mental a um ritmo maior. Quando ele usava magia para lutar contra os outros, a taxa de recuperação de sua força mental pela meditação depois de ter sido exaurida seria muito maior do que a da pessoa comum. Isso significava que, seja em termos de treinamento ou batalha, Ramshu seria capaz de operar em um ritmo muito mais rápido do que os magos comuns. Em sua grande alegria, Ramshu não se demorou neste lugar. Agora que ele sentiu que sua força mental havia aumentado, Ramshu decidiu avançar para o próximo passo da magia necromância. Ramshu só tinha sido capaz de compreender e empregar habilmente várias magias de necromância novata até agora. Com o aumento de sua força mental, Ramshu estava confiante de que poderia conseguir outro avanço. Parecia que não seria difícil graduar-se do curso de necromância como um mago adepto em um curto período de tempo. Ramshu estudou algumas das magias intermediárias de necromância por um tempo nos dias em que foi ferido. Ainda havia algumas teorias sobre as quais ele não estava totalmente claro. Agora que ele havia voltado para a academia, parecia que era hora de encontrar Fanny para algumas respostas. Quando ele se arrastou para fora do túmulo, o céu estava brilhando sobre um mundo prateado. Na verdade, houve uma enorme nevasca e a neve cobriu tudo. Era um mundo de neve branca até onde os olhos podiam ver. Quando o vento forte e frio soprou, o corpo já suado e molhado de Ramshu ficou um pouco frio. Ramshu tirou suas roupas úmidas neste lugar frio e coberto de neve e encarou este mundo prateado com um corpo nu. O alcance de sua visão aumentara muito quando ele olhou para o outro lado do mundo. Se foi dito que os olhos de Ramshu tinham a função de uma lente de aumento dentro do túmulo, então os seus olhos pareciam ter a função de um par de binóculos quando ele saiu do túmulo e olhou para fora. Sua visão se expandiu infinitamente, captando até as vistas à distância. Seus olhos pousaram em várias árvores próximas. Todos eles pareciam incrivelmente claros, e foi tão surpreendente que Ramshu quase quis assobiar alto em apreciação. Embora o corpo atual de Ramshu estivesse com medo de mudar de estação, a fim de não parecer muito fora do comum, ele ainda tirou algumas roupas novas e grossas de dentro do seu anel espacial e envolveu seu corpo nu, seguindo em direção ao necromância maior. Todos os marcos tinham seu próprio sabor sob a cobertura da neve espessa. Suas várias lembranças com Fanny continuavam ressurgindo em sua mente enquanto Ramshu se aproximava, mas toda vez que ele pensava em seu relacionamento atual com Emily, Ramshu se sentia um pouco tímido em encarar Fanny. Quando ele chegou ao escuro major, terra gritando gritos imediatamente viajou para os ouvidos de Ramshu. Eles estavam cheios de emoção e fervor, como se alguma grande festa estivesse sendo realizada.
Ramshu ficou surpreso ao não saber o que estava acontecendo. Havia muitos prédios a caminho do escuro, então ele não podia usar sua incrível visão para ver qualquer coisa. A distância de várias centenas de metros seria coberta rapidamente, então ele não sentiu necessidade de liberar os demônios originais. Portanto, ele pegou o ritmo e caminhou rapidamente. Havia muitos estudantes e professores ocupando a enorme praça. Havia estudantes importantes de Dark e Necromância, bem como os alunos e professores de outras majors. Havia até alguns cavaleiros e espadachins misturados, e tudo foi muito emocionante. A enorme praça parecia um pouco abarrotada depois de receber centenas de pessoas. Muitos estudantes do lado de fora estavam tentando entrar com todas as suas forças. Havia também alguns sujeitos sujos e depravados olhando para algumas alunas e colocando o peso de seus corpos nas alunas, provocando uma rodada de gritos e gritos de luz. Quando ele chegou aqui, Ramshu planejava liberar os demônios originais para a vigilância, mas sentiu fortes pulsos mágicos na área. Parecia que um limite mágico havia sido instalado lá dentro. Se ele acidentalmente tivesse os demônios originais colidindo com a fronteira mágica e despertado a atenção de outras pessoas, isso seria um pouco desfavorável. Portanto, ele hesitou apenas um pouco e não liberou os demônios originais. Ele usou seu corpo forte para empurrar seu caminho para dentro. Vários magos do trovão olharam para Ramshu com raiva empurrando, e Ramshu não prestou atenção e os ignorou, empurrando-os para o lado. Seus corpos frágeis e magros estavam muito longe dos de Ramshu, e eles foram empurrados para o lado quando as ações de Ramshu abriram caminho para ele. Seus sentidos extraordinários eram de uso agora. Ramshu espiou Lisa à frente e imediatamente empurrou as que estavam ao lado dele, contorcendo-se em direção a Lisa. Ele foi submetido a carrancas e baixas maldições ao longo do caminho. Quando chegou perto de Lisa, Ramshu viu um espadachim extremamente desajeitado olhar avidamente para o peito agora bem arredondado de Lisa. Ele estava tentando se aproximar de Lisa e aproveitar-se dela. Agora que Ramshu estava dentro, ele finalmente descobriu que a fronteira mágica que havia sido montada era para a batalha mágica que estava acontecendo lá dentro. Não admira que tenha atraído muita atenção. Lisa estava dando a fascinante batalha em toda a sua atenção e gritava excitada de vez em quando. Anne e Athena, ao seu lado, estavam igualmente animadas e não estavam prestando atenção na aparência das pessoas ao seu redor. O espadachim finalmente chegou perto de Lisa. Ele estava absorvendo o peito de Lisa e lambendo os lábios enquanto se aproximava, querendo aproveitar-se dela na queda. Ramshu apareceu de repente no meio do caminho e o corpo bateu no espadachim que se aproximava, empurrando para um grupo de magos do trovão. Ele estava sujeito a uma rodada de abuso e maldições. Ramshu, sorrindo alegremente, lançou um sorriso orgulhoso para o espadachim que finalmente recuperou o equilíbrio. Ele então calmamente ficou ao lado de Lisa e propositalmente empurrou um pouco para frente, colocando-se nas costas de Lisa. O espadachim estava prestes a conseguir o que queria quando Ramshu o jogou para esse circuito. Ele exibiu uma expressão furiosa e deprimida, tirando Ramshu da distância e pronunciando as palavras: "Você cortou a fila." Encolhendo os ombros, Ramshu tinha um olhar orgulhoso em seu rosto e também lentamente pronunciava as palavras de volta, "E daí?" Revirando os olhos, o espadachim ficou um pouco resignado. Seus olhos espertos giravam em círculos enquanto planejava encontrar outro alvo. Neste momento, o cotovelo de Lisa de repente disparou de volta rapidamente e de repente atacou o peito de Ramshu, pegando-o de surpresa. No entanto, este nível de ataque não teve absolutamente nenhum efeito quando pousou em Ramshu. O espadachim do outro lado, no entanto, imediatamente revelou uma expressão que encantou a infelicidade dos outros, e ele olhou para Ramshu como uma expressão ansiosa, na esperança de vê-lo entrar em apuros.
Outro idiota cego se aproximando para aproveitar. Como é irritante. O grunhido baixo e impaciente de Lisa soou, e ela então virou a cabeça para olhar com raiva, mas quando viu que era Hamshu, ela imediatamente revelou uma expressão surpresa e feliz. E apressadamente perguntou: "E, você voltou? Eu não sabia que era você, eu te machuquei agora." Vendo o sujeito à sua frente querendo deliciar-se com seus infortúnios, Hamshu imediatamente fingiu esfregar o peito e mostrou uma expressão de dor. Lisa ficou muito chocada e freneticamente estendeu a mão pequena, esfregando o peito de Hamshu, porque este lugar já estava lotado. O movimento de Lisa basicamente a fez correr contra o peito de Hamshu. O espadachim, que estava pronto para assistir Hamshu, ficou espantado quando viu a situação se desenvolver. Hamshu tinha um sorriso orgulhoso no rosto e ele falou para o espadachim: "Eu não sou incrível." O espadachim não disse mais nada e apontou o polegar para Hamshu, indicando que, "Caramba, você é bom. Estou impressionado." Ele então virou a cabeça e colocou as vistas em outra garota, empurrando mais uma vez. Parecia que ele estava tentando ver se ele tinha a mesma sorte que Hamshu. Até agora, Hamshu podia ver totalmente a luta dentro da praça. Ele manteve um olho na batalha entre os principais estudantes negros e os principais estudantes de luz, e procurou por traços de fame dentro da multidão. E assim termina o capítulo 125, espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!